noite. Seria boa tarde, mas é boa noite. Como estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Hoje a gente começa a primeira série do Ponto de Escuta. Durante a semana eu coloquei algumas... Sim, tá pedindo para eu esperar, para eu pausar. Hoje é dia de pausa, então vamos pausando, vamos desacelerando. Vamos desacelerando. É um momento de pausa, na verdade. É quando o corpo pede um toque, de um carinho. As pessoas estavam me perguntando o que é o ponto de escuta. Né? Você está no ponto de escuta? O ponto de escuta é um momento de pausa para a gente se ouvir, para a gente ouvir e se ouvir. É um espaço que você não precisa falar nada. Não há essa necessidade. Também não é proibido. É um momento para você ouvir, escutar, fazer suas reflexões. Porque a vida cotidiana ela é tão agitada. São tantos os afazeres. São tantas as coisas que a gente tem que dar conta tudo, o tempo todo. Que cansa. E nesse cansaço, muitas coisas vão se perdendo, muitas coisas importantes, fundamentais. Mas antes de eu prosseguir, eu vou me apresentar. Para quem já me conhece, não precisa. Mas para quem está chegando agora, nesse momento, e nunca me viu, muito prazer. Eu sou Janaína Soares. Eu sou psicóloga, sou terapeuta integrativa e sou arte-terapeuta. Trabalho com as abordagens junguiana e transpessoal. A minha jornada começou há muitos anos atrás. Nem tanto assim, sou tão antiga. Mas eu comecei ainda na época do estágio. Quem é PC sabe o que isso significa, né? A época do estágio. Então, comecei de cara logo na Casa de Saúde Doutoreiras, Paracambi. Na época, a maior casa de saúde mental da América Latina. Sim, meus senhores, aquilo era imenso e era no tempo que estava fervilhando de pacientes. Hoje, não é mais uma casa de tratamento. Olá, Mariane, como está? Grande amiga, sim, com certeza. Então, hoje, Doutoreiras não é mais o que já foi. Na verdade, são lares abrigados para pacientes que não têm condições de estar junto com a família, seja porque não tem mais família, seja porque, enfim, ele não tem mais condições de estar junto à família, então virou lar abrigado. A grosso modo. Mas vamos voltar aqui. Então, nesse lugar, eu descobri muito cedo, mas muito cedo mesmo, o que acontece quando não há escuta. E desde então, muito do meu trabalho é pautado em cima disso. Muito. É através da escuta que a gente se percebe de muitas coisas. A gente pode até escutar o outro, mas será que a gente se escuta? Será que em algum momento você parou para ouvir o que você está falando? O que você está pensando? Difícil, né, Janaína? Sabe por quê? Dificilmente a gente para. Mal a gente para fazer alguma coisa. Essa vida urbana, quem tem vida rural também, são tantos afazeres, tantos papéis sociais a serem cumpridos. Então esse momento é um momento de descompressão. Sim, exatamente. É um momento em que você pede pausa. Durante a semana eu coloquei uma postagem sobre uma filmagem
do Mahabharata, a epopeia indiana. O momento em que Arjuna, estrelado por ninguém menos, ninguém mais do que Sheik, estava conquistando Draupadi, no que eles chamam de Sayamvara, um ritual na Índia antiga, onde a moça ela tinha a oportunidade de escolher o seu par. Olha que legal. Era para todo mundo? Não, não era para todo mundo, mas enfim, a questão aqui é outra. Então, esse momento mágico em que Arjuna conquista a mão de Draupadi, o pai dela, o rei Drupada, há anos atrás, tinha prometido que ele daria a mão de Draupadi em casamento para Arjuna. Não por Arjuna ser o guerreiro mais forte ou mais arrogante, mas por ser mais capaz. É sobre esse olho do pássaro. É sobre essa mira certeira. Quem não assistiu, eu vou dar um spoiler rapidinho. É o momento em que Arjuna está lá conquistando a mão de Draupadi. E ele recebe uma tarefa a cumprir. Ele e todos que gostariam de ter a mão de Draupadi. Quase que a Índia inteira, lindíssima. Então, era simplesmente algo quase impossível. Ele teria que acertar o olho do pássaro, bem acima, bem em cima, muito alto. E não poderia olhar diretamente. Acertar já não é fácil, né, minha gente? De longe, e ainda por cima, sem olhar diretamente, ele só poderia ter como noção, nortear um espelho d'água. Então ele olhava para o espelho d'água. E claro, acertou em cheio, ganhou a princesa. Como que ele acerta? Claro, foco, dedicação, mira. Mas a mira não é só olhar. É olhar e olhar. Como assim, Janaína, olhar e olhar? É focar no que você está vendo, no que você precisa. Porque existem várias coisas ao nosso redor. Então tinha gente que via o corpo do pássaro, a arma que estava pesada, a nuvem, a poeira, a poça não estava muito bem centrada. Não. Se você quer atingir o olho do pássaro, é no olho do pássaro que você tem que olhar. Porque existem muitas coisas à nossa volta. Então, a dedicação, claro, o preparo e o foco. E como ter foco? Não tem jeito. Você vai precisar escolher aquilo que é mais imediato. Fazendo um paralelo, uma vez perguntaram a Michelangelo como ele conseguia fazer obras tão maravilhosas, tão perfeitas, tão sublimes, tão divinas. E ele falou com muita tranquilidade. Ele fala assim, olha, parecido com isso que eu vou te falar. É só retirar os excessos. E a gente consegue moldar. Moldar também é retirar excessos. Fica com o essencial. Aquilo que é necessário. Que se for florear muito, não sai. Não funciona. E você? Como é que você tem agido? Vamos descomprimir um pouquinho, vamos desacelerar um pouquinho. Bora? Vamos fazer um exercício simples e tranquilo. Bom?
Então vamos aqui agora. Procura ficar à vontade onde você estiver. Não precisa se arrumar nem se ajeitar, não. Fica à vontade. Vamos fazer aquela respiraçãozinha de bebê. Sabe como é que é a respiração de bebê? Como o bebê respira? O bebezinho, ele infla a barriguinha quando ele puxa o ar e baixa a barriguinha quando ele solta o ar. É assim que o bebezinho faz. Simples, né? Prático. Vamos lá? Respirando, ó. Puxa o ar. Barriguinha sobe. Solta. Barriguinha desce. Puxa o ar. Barriguinha sobe. Solta o ar. Barriguinha desce. Se quiser fechar os olhos, pode. Se não quiser, também tudo bem. Vamos lá. Barriguinha sobe. Barriguinha desce. Puxa o ar. A barriguinha sobe. Solta. A barriguinha desce. Puxa o ar. A barriguinha sobe. Solta. A barriguinha desce. Mais uma vez. Puxa o ar. A barriguinha sobe. Solta o ar. A barriguinha desce. Devagar. Mais uma vez. De novo. Vamos lá. Isso. Mais uma vez. Finalizando. Barriguinha sobe. Barriguinha desce. E aí? Como é que você está agora? Olá, Rosângela. Boa noite. Como vai? Então, conseguiu desacelerar um pouquinho só? Já tá bom. É um dia de cada vez. A gente só consegue viver o presente. A gente não tem como viver o futuro, porque ele ainda não chegou. O passado, ele já passou. Não adianta mais. Não tem como refazer o passado. Mas a gente pode fazer diferente daqui em diante. De hoje em diante. É possível. E agora, como você se sente? Vamos lá? Você não precisa cumprir muito tudo. Você pode pular etapas, sim. Pode. Às vezes a gente se prende muito a determinadas coisas, né? Não, eu vou só fazer isso, aquilo, assim, assim, assim. A vida muitas vezes exige uma certa flexibilidade. Da gente com a gente mesmo. Às vezes nem é da gente com o outro. É da gente com a gente mesmo. Às vezes eu preciso pular determinada etapa. Tudo bem, pode pular. Não tem problema. Tá tudo bem. Às vezes a gente precisa fechar algumas gestaltes. Às vezes a gente precisa de um ponto. Mas nem sempre esse ponto... Tá, já vou falar, só um momentinho. A gente precisa de um ponto de referência. Mas não que esse ponto de referência nunca possa ser refeito. Às vezes o que vai fazer a diferença é a gente rever a nossa rota. Isso também serve para luto? Sim, também serve para luto. Tem fórmula mágica? Não.
Não tem fórmula mágica. Tem aquele um dia de cada vez. Porque cada um vivencia de forma diferente. Porque cada um teve uma história. Cada um teve um repertório. Tanto com aquela pessoa ao qual a gente está fazendo luto, tanto quanto o nosso próprio histórico de vida, a nossa paisagem de formação. A gente sempre acredita que podia ter feito mais. Mas será que é possível? Será que seria possível? Provavelmente não. Muitas das vezes a gente faz aquilo que seria possível pra gente naquele momento. Ah, mas se fosse hoje... Mas não é hoje, foi naquela época, foi naquele momento. Naquele momento havia? Não, dificilmente. Mas a gente sempre quer ter o controle, né? Então fica mais fácil pensar que se eu tivesse feito diferente, alguma coisa seria diferente. Mas não, não é. E inclusive para os enlutados, essa parada, esse respiro, ele é importante. É importante porque, em geral, antes do luto, existiu aquele momento, seja por qualquer forma, né, que foi o enlutamento, mas existiu aquele momento antes, que é um momento muito desgastante, que é um momento desgastante emocionalmente, fisicamente, financeiramente, até porque não, mas é completamente desgastante. Então, sim, é um momento que você tem que parar. É um momento que você tem que enfiar mesmo o pezinho no chão, respirar, se reconstruir aos pouquinhos. Nunca é rápido. Nunca é rápido. Mas é um processo. É possível? Sim, é plenamente possível. É plenamente possível. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, imagino. É importante a gente entender que assim, o luto, ele é uma fase. E é uma fase importante a gente viver. Até pra gente não viver em luto eternamente. Quando a gente começa a viver em luto eternamente, não tá bom. A gente precisa rever isso. A gente precisa tentar entender. Muitas das vezes buscar ajuda profissional, sim, né? Psiquiatra, psicólogo, porque é uma fase. O luto, ele é uma fase. E fase tem início, meio e fim. É um processo. Bom, para eu te responder isso, eu teria que conversar melhor com você, a sós, né? Aqui a gente está na internet, não é possível isso, essa conversa. Não é que seja impossível, mas não é bom. Porque tem muita coisa pessoal, muita coisa dolorosa e que não vai acrescentar nada outras pessoas compartilharem, até porque outras pessoas estão num momento diferente, ainda que enlutadas. Né? Que é diferente de um processo de terapia de grupo. É muito bom? É muito bom.
principalmente para quem está passando por luto, sim, com certeza, muito bom, tá? Mas é importante você buscar ajuda profissional, Rosângela. Bem importante, tá? Procura sim ajuda profissional, vai te ajudar bastante. Roberto, tudo bom, querido? Como é que está? Sim, com certeza, não vai faltar oportunidades. Independente do que vocês estejam vivendo, é importante a gente se escutar. Muitas vezes a gente vai conversando, vai falando, vai pensando e não para ouvir sequer o que a gente fala. Quantas vezes em consultório, conversando com pacientes falando, ele chega à conclusão, putz, agora que eu estou falando, eu estou ouvindo o que eu mesmo estou dizendo, aí ele chegou à conclusão dele. É porque às vezes a gente não para nem para ouvir o que a gente diz. A gente não tem esse costume de ouvir a gente mesmo. Será que a gente vai ouvir bem o outro? Olá, Vitor. Boa noite. Como está? Muito obrigada. Sinta-se à vontade. A casa é nossa. No início, acho que foi quando Rosângela chegou, eu estava fazendo um exercício de respiração. Até pensei em deixar mais para o final, para deixar o pessoal terminar de chegar, mas pedia para a gente começar logo, enfim. A gente está desenvolvendo o assunto de hoje. Também gosto muito de ti, Vitor. Muito obrigada. A gente está falando hoje sobre o tempo que a gente não se dá. O tempo que a gente não se percebe. São coisas simples. Não atrapalhou em nada, Rosângela. Muito pelo contrário. Perguntas sim, pode fazer. Foi o que eu falei no início. As pessoas não são obrigadas a ficarem falando, mas se elas quiserem, elas podem falar. Não tem, é um espaço que não, ponto de escuta, não tem a obrigação de ficar falando. Se você quiser, você pode falar, não tem problema nenhum. É super bem-vindo, tá bom? Pode trazer sim seus assuntos, suas dúvidas, não tem problema nenhum. Eu sabendo, eu respondo a todos. E se eu não souber, eu vou buscar a fonte para poder tá trazendo isso aqui para vocês. Entendeu? Bom, você chegou a pegar o enquadramento da respiração, do exercício que a gente fez aqui, rapidinho? Quem chegou a pegar? Ah, tá, ok. Bom, reformulando para quem chegou agora. Aqui as pessoas entram e as pessoas saem muito rapidamente. As pessoas entram, ficam um pouco, escutam, depois sai, depois tem gente que fica, tem gente que vai ali e já volta, e volta mesmo. Esse espaço não é um lugar de fala obrigatória. Não é terapia, não é debate, não é palestra. É um espaço de escuta para você ouvir, para você refletir, para você avaliar o que você fala. Eu falei também sobre a Arjuna, sobre o vídeo que eu repostei essa semana, porque não é meu, é da empresa, né, claro. Então, eu estava falando que a Arjuna, ele só consegue lançar a flecha, ele só consegue cumprir aquele desafio quase que impossível
Por quê? Porque ele exclui todos os excessos. Exatamente. O chamado hiperfoco é quando você retira o que não é necessário e fica só com aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer a diferença, aquilo que realmente você está em busca. No caso de Arjuna, era conseguir atirar no olho do pássaro a uma distância muito grande, muito alta e sem poder olhar o alvo diretamente. Ele só poderia olhar através do reflexo de um espelho d'água no chão. E sim, ele acerta esse alvo, de acordo com o épico indiano Mahabharata. Então, fala de foco, fala de presença e fala de cuidado interno. Porque para a gente chegar nesse nível, a gente tem que ter um cuidado interno com a gente. Olá, tudo bem? Chegou uma gente aí. A gente tem que ter um foco interno. A gente precisa modificar algumas coisas. Porque se eu quiser dar conta de tudo e de todos, eu vou conseguir fazer muito pouco. Além de, claro, ficar exaurida. Aquele cansaço mental, aquele cansaço emocional, aquele cansaço que também é físico, muitas vezes. Sabe aquele cansaço que você dorme, você deita e você tem a nítida impressão que você não dormiu nada? Pois é isso daí. Bom, a Rosângela já fez a pergunta dela. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Rosângela. Olha, Rosângela não tem problema nenhum não, tá? Fica tranquila. Assim, essa live eu programei para ser uma live mais curtinha. Porque eu sei que aqui no Instagram a gente tem um tempo X. Então, se eu fosse fazer algo bem maior, por nada, meu amor. Gratidão a você. Uma live maior, ela envolve mais tempo. E às vezes a gente tem pergunta, tem respostas, as pessoas perguntam, a gente vai falando mais um pouquinho. Mas, Rosângela, você é uma buscadora, eu sei. E você vai encontrar. Mas um conselho que eu dou: é importante você cuidar de você. É muito importante. Até porque quem foi dificilmente iria ficar satisfeito de ver que você não está bem. Mais ainda que você não está bem por causa de quem se foi. Com toda certeza. E você está aqui. Está viva. Tentando aí resgatar, né, os caquinhos. Mas a gente pode refazer, né? Pode transformar isso melhor. É possível. Não estou falando que é fácil. Em nenhum momento eu estou falando que é fácil. Ah, Janaína, mas você não me disse. Não enganei você. Eu disse que não é fácil. Mas é possível. É um dia após dia. Sabe aquela história? Um dia por vez. Uma hora por vez. Sim. E acontecem várias coisas, né? Os acontecimentos da vida, a dinâmica da vida não para por conta disso. Tudo que existia antes continua existindo quando não acontecem mais coisas.
E é justamente quando a gente está mais precisando de foco, está mais precisando de cuidado, de descanso, que várias coisas acontecem tudo junto ao mesmo tempo. Aquela velha história, tiro, porrada e bomba. Sim, é a vida real é essa. Mas tem como a gente conseguir. Né? O intuito do ponto de escuta é realmente criar esse espaço para desacelerar, para você poder ouvir, para você poder escutar. Não é terapia, não é tratamento, não é palestra, não é aquela coisa assim, você tem que fazer isso que tem uma fórmula mágica. Não. Tem formas reais, possibilidades reais, mas não fórmulas mágicas. Isso aí não trabalho com isso. Você trabalha com cura? Não. Eu trabalho com superação de obstáculos, com transformação, com propósito e presença. É assim que a gente vai trabalhando, porque a gente é humano. E quando a gente quer dar muito conta de tudo a todos, a gente fica no modo máquina. E aí a gente começa a se desumanizar. Aos poucos a gente começa a perder a nossa essência primordial, que é a humana. Somos todos seres humanos, independente de onde se vive, de credo, de cor, do que se sabe, do que não se sabe, do que existe, do que deixa de existir. Todos nós somos seres humanos. E quando a gente se afasta da nossa humanidade, é ruim, porque começa um processo de desumanização. E aí muita coisa que não é boa pode acontecer. Não que o ponto de escuta queira salvar a humanidade, porque eu sei que a gente não tem condições de fazer isso. Mas a nossa colaboração, o que é possível, é um ponto. Por isso que o nome é ponto de escuta, é um ponto. Nessa imensidão, nessa vastidão do universo, somos um pontinho. E assim seguimos. Ponto de escuta, aos sábados, esse horáriozinho, finalzinho da tarde, início da noite, é um horário que é possível. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Agradeço você, Rosângela, todos que estiveram aqui presentes e os que ainda virão, com toda certeza. A gente vai encerrando por aqui e leve com você apenas o que fez sentido. O ponto de escuta ele continua, mesmo depois que ele termina. Olha que bacana. E se tudo isso fez sentido para você, é porque provavelmente você também sentiu um chamado para ter pontos de escuta dentro de você. Até breve, até semana que vem. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Bom estar aqui. Bom final de semana. Até breve.